Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente renovado, uma misericórdia que se estende sobre você, neste exato. Antes que os ruídos do dia comecem, antes que as preocupações tentem assaltar a sua mente, convido você a entrar neste santuário de silêncio, neste lugar sagrado, onde a sua alma pode encontrar-se com o Criador. Não importa como você chegou até aqui, talvez com um coração pesado, talvez com a mente agitada, talvez com um fio de esperança quase se rompendo, saiba que você não está aqui por acaso. O Espírito de Deus, em sua infinita ternura, atraiu você para este momento, para este encontro. Aqui você pode despir-se de suas armaduras, baixar suas defesas. Você está em casa, você está na presença do Pai. Permita que a quietude ao seu redor se torne um eco da paz que Deus deseja plantar dentro de você. Respire mais uma vez, lenta e profundamente. E ao soltar o ar, entregue o peso, a ansiedade, a dúvida. Entregue o ontem que já passou e o amanhã que ainda não chegou. Fixe-se unicamente neste momento, neste chão sagrado da presença divina. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele prometeu estar. E Ele está aqui, Ele está com você, Ele está em você. Neste amanhecer, nosso espírito se debruça sobre as palavras antigas e sempre novas do Salmo 10. Um salmo que nasce de um coração que anseia, que questiona, que busca a face de Deus, em meio às tempestades da vida. Talvez essa seja a sua oração silenciosa. A pergunta, que ecoa no seu íntimo em noites insones, ou em dias particularmente difíceis. Por que, Senhor, permaneces ao longe? Por que te escondes nos tempos de angústia? Meu irmão, minha irmã, que consolo saber que esta pergunta não é um sinal de falta de fé, mas sim a expressão mais profunda de uma alma que conhece a Deus, e que por conhecê-lo, sente a sua aparente ausência de forma tão aguda, é o clamor de quem já provou da bondade do Senhor, e agora, emimaio, ou a vale, anseia por sentir sua mão segurando a sua mais uma vez. Não tenha medo de fazer essa pergunta. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, a fez. Os profetas a fizeram. O próprio Jesus, no auge de sua agonia na cruz, bradou a plenos pulmões a dor da separação. Portanto, sua alma tem permissão para ser honesta. Seu coração tem permissão para se derramar. Deus não se assusta com a sua dor. Ele não se ofende com a sua sinceridade. Ele acolhe o seu questionamento, como um pai acolhe o filho que corre para seus braços, chorando, buscando refúgio e respostas. A verdade é que vivemos em um mundo onde muitas vezes o mal parece prosperar. O salmista descreve com precisão a arrogância que vemos ao nosso redor. E, por vezes, sentimos sussurrando em nossa própria mente. O ímpio, na sua arrogância, persegue o pobre. Quantas vezes nos sentimos assim? Perseguidos pelas contas que não fecham, por um diagnóstico que assusta, por um relacionamento que se desfaz, pela injustiça que parece reinar soberana. A arrogância do problema parece nos encurralar, nos diminuir, nos fazer sentir impotentes, esquecidos. O salmista continua, desvendando o pensamento do opressor. Seja ele uma pessoa, um sistema, ou a própria voz da dúvida. Na sua presunção, o ímpio não o busca. Todos os seus pensamentos são: Deus não existe, ou, de uma forma mais sutil, e talvez mais perigosa para nós que cremos, Deus não se importa com isso. Desesquiçu. Ele cobriu o seu rosto. Nunca verá. Essa é a mentira que o inimigo de nossas almas tenta plantar em nosso coração nos tempos de angústia. A mentira de que Deus está distante, indiferente, ocupado demais com os assuntos do universo, para se importar com a sua pequena lágrima, com a sua oração sussurrada. A mentira de que o seu sofrimento passa despercebido pelo Rei dos Reis. E quando essa mentira encontra solo fértil em um coração cansado, a esperança começa a murchar. Mas é exatamente aqui, neste ponto de tensão, neste campo de batalha da fé, que a nossa oração se levanta como um estandarte. É aqui que nos recusamos a aceitar a narrativa do inimigo e começamos a proclamar a verdade de quem Deus é. A nossa fé não se baseia na ausência do problema, mas na presença garantida do nosso Deus. Ele mesmo nos disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse alguns dias. Ele não disse apenas nos dias bons. Ele disse todos os dias. Isso inclui o dia de hoje. Este dia, com suas incertezas e desafios, está sob o olhar atento e amoroso do seu Pai Celestial. Portanto, juntemos nossa voz à voz do salmista, não mais no tom de questionamento,
mas agora no tom de clamor e de fé profética. Um clamor que não é de dúvida, mas de confiança, um chamado para que aquilo que já é verdade no céu se manifeste na terra, na sua vida. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Repita isso em seu espírito. Sinta a força dessas palavras. Levanta-te, Senhor. É um ato de fé que declara: eu sei que tu não estás sentado indiferente. Eu sei que tu és um Deus de ação. E eu clamo pela tua intervenção na minha história, na minha raça, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha nação. Ergue a tua mão, ó Deus. Esta é a mão que acalmou a tempestade. A mão que multiplicou os pães, a mão que curou o leproso, a mão que ergueu Lázaro da morte. É a mão que foi perfurada na cruz, por amor a você. Clamar para que ele erga sua mão é pedir que o seu poder soberano e redentor se mova em seu favor. E por que podemos clamar com tanta ousadia? Porque conhecemos o seu caráter. Aquele que parece ímpio e arrogante pode dizer em seu coração: Deus esqueceu, mas nós declaramos a verdade. Mas tu, ó Deus, vês a aflição e o sofrimento, e os tomas em tuas mãos. A ti, o desvalido se entrega. Tu és o socorro do órfão. Que promessa extraordinária! Deus vê. Ele não apenas dá uma olhada superficial. Ele vê, ele contempla, ele entende a profundidade da sua aflição, e ele não apenas vê, ele toma em suas mãos. O seu problema, a sua dor, a sua causa, neste exato momento, está sendo segurada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o socorro do órfão, o auxílio daquele que não tem mais a quem recorrer. Se você se sente assim hoje, desamparado, sem recursos, sem direção, saiba que você é o candidato perfeito para experimentar o socorro divino. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É no nosso desamparo que ele se revela. O Pai mais presente e cuidadoso, a arrogância do mundo pode parecer inabalável, mas a palavra nos garante: quebra o braço do ímpio e do mal. Pede contas da sua maldade, até que não encontres mais nenhuma. Esta é uma oração pela justiça divina. Uma oração para que toda força que se levanta contra a sua vida, toda palavra de maldição, toda trama do inimigo, toda circunstância opressora seja quebrada pelo poder de Deus. Que Ele mesmo peça contas de toda essa maldade. Que Ele desfaça os laços. Que Ele exponha a mentira e a dissipe com a luz da sua verdade. E a nossa fé se ancora na certeza final, na rocha inabalável, que encerra o Salmo: o Senhor é Rei para todo o sempre. Da sua terra desaparecerão as nações. O seu problema não é rei. A sua doença não é rei. A sua dívida não é rei. A sua tristeza não é rei. O Senhor, Yahweh, o grande eu sou, Ele é Rei para todo o sempre. E diante do seu trono, todo joelho se dobrará, e toda circunstância terá que se submeter ao seu senhorio. Ele reinará sobre a sua vida e da terra. Do seu coração ele fará desaparecer toda a nação de medo, de angústia e de desespero. Porque tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e inclinas o teu ouvido para eles. Ele ouve, ele te reanima, ele inclina o seu ouvido na sua direção. Ele está atento ao seu mais fraco suspiro. Sei, esta oracal, esta meditacal, na palavra de Deus, já está começando a aquecer o seu coração e a fortalecer o seu espírito. Eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar caminhando juntos, nesta jornada de fé a cada manhã. Se você sentir em seu coração, deixe a sua curtida, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E mais importante, compartilhe esta oração com alguém que você ama, alguém que talvez esteja se sentindo esquecido por Deus, e precise desesperadamente ouvir que o Senhor vê, ouve e se importa. Seja você um canal da esperança de Deus na vida de outra pessoa hoje e agora, com o coração já firmado nesta verdade poderosa de que Deus é nosso Rei, nosso defensor e nosso socorro presente. Prepare-se, respire fundo mais uma vez. Tendo clamado para que Ele se levante em nosso favor, o próximo passo é nosso. Precisamos preparar o nosso interior, o nosso coração, para alinhar-nos completamente à sua vontade e ao seu mover. Estamos prestes a mergulhar na segunda parte desta oração, onde vamos nos aprofundar na entrega total do nosso coração a este Deus que nos ouve e nos vê, passando do clamor pela sua ação para a rendição do nosso ser à sua soberania. Passando do clamor pela sua ação para a rendição do nosso ser à sua soberania. E o que é render-se, meu amado, minha amada? Senão o ato mais corajoso de fé que uma alma pode realizar, render-se,
não é desistir. É, na verdade, parar de lutar as batalhas erradas com as armas erradas. É soltar as garras do controle que nunca tivemos, é abrir as mãos que estavam cerradas de medo e ansiedade, e é finalmente admitir, no profundo do nosso ser, que não somos autossuficientes. É aqui, neste lugar de entrega, que a verdadeira força começa a brotar. É aqui que paramos de tentar consertar nosso próprio coração quebrado e o entregamos nas mãos do único artesão capaz de refazê-lo. Portanto, neste momento sagrado, eu o convido a visualizar-se diante da cruz de Cristo. Veja-o ali de braços abertos, não apenas em um ato histórico de sacrifício, mas em um convite eterno e pessoal para você. Diante dele, comece a depor os seus fardos. Deponha a sua necessidade de entender tudo, a sua necessidade de estar no controle, a sua força que já se esgotou, deponha a sua sabedoria, que se provou tão limitada diante dos gigantes da vida. Deponha o seu orgulho, essa muralha sutil, que o impede de receber a graça plena. Este é um altar, e o seu coração é a oferta. É, que consolo saber, que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele não deseja a sua perfeição. Ele anseia pela sua sinceridade. Nesta atmosfera de honestidade radical, o Espírito Santo nos convida a olhar para dentro. Na primeira parte de nossa oração, clamamos contra a arrogância do ímpio que nos oprime de fora. Agora, com a luz suave da graça, somos convidados a reconhecer a arrogância que, por vezes, reside dentro de nós. Quantas vezes, em nosso íntimo, agimos como se fôssemos os senhores do nosso próprio destino? Quantas vezes, através das nossas preocupações incessantes, declaramos silenciosamente que a nossa segurança depende do nosso esforço e não da providência de Deus? Essa é uma forma sutil de arrogância, uma autossuficiência que entristece. O salmista disse que o ímpio pensa: Deus não se importa, ele esqueceu. Ele nunca verá. E se formos dolorosamente honestos, não abrigamos versões dessa mesma mentira em nosso coração? Quando a dúvida nos corrói, não estamos, de fato, acusando Deus de esquecimento? Quando o desespero nos vence, não estamos acusando Deus de indiferença? Senhor, perdoa-nos. Perdoa a nossa incredulidade disfarçada de realismo. Perdoa a nossa fé frágil, que se abala com a primeira tempestade. Como disse o profeta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só tu, Senhor. Só tu conheces os recônditos da nossa alma. Por isso clamamos como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Derramamos diante de ti, Pai, o nosso clamor por misericórdia. Reconhecemos que, como está escrito, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então aqui estamos, sem máscaras, sem desculpas. Pecamos contra ti em pensamento, palavra e atitude. Pecamos quando permitimos que o medo governasse decisões que deveriam ser guiadas pela fé. O medo da escassez, que nos fez duvidar da tua provisão. O medo da opinião dos outros, que nos fez buscar a aprovação dos homens mais do que a tua. O medo do futuro, que nos fez esquecer que tu és o grande eu sou, o Deus do nosso presente e do nosso porvir. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento em que o medo ocupou o trono do nosso coração, um lugar que pertence somente a ti. Pedimos perdão também pelos nossos pecados de omissão, pelas vezes que vimos a necessidade e endurecemos o coração, pelas palavras de encorajamento que não dissemos, pelo amor que não demonstramos. Perdoa nossa falta de compaixão, que reflete a nossa própria falta de entendimento da imensa compaixão que tu tens por nós. Perdoa a amargura que por vezes guardamos, o ressentimento que cultivamos como uma raiz venenosa, esquecendo-nos de que fomos perdoados de uma dívida impagável. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga-nos nas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade, e purifica-nos do nosso pecado. E deste lugar de confissão, nasce um clamor por cura e libertação, pois não queremos apenas ser perdoados, queremos ser transformados à tua imagem e semelhança. Clamamos pela tua cura, Senhor. Cura as feridas da nossa alma, que nos tornam tão suscetíveis ao pecado. As feridas do abandono, da rejeição, da traição, que nos fazem construir muros e nos impedem de amar e confiar plenamente. Tu e aqueu que o Sara, os quebrantados de coração.
e lhes ata as suas feridas. Derrama o teu bálsamo de Gileade sobre as memórias dolorosas, sobre as palavras que nos marcaram, sobre as experiências que distorceram a nossa visão de ti, de nós mesmos e dos outros. Clamamos por cura para as nossas emoções. Cura a ansiedade crônica, que rouba a nossa paz e a nossa saúde. Cura a depressão que lança uma sombra sobre a luz da tua presença. Cura a raiva, que envenena o nosso espírito. Tu SODSQ. Perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades, e nós cremos que isso inclui as enfermidades da alma e do espírito. E clamamos por libertação. Liberta-nos, Senhor, dos padrões de pecado que se repetem em nossa vida, das correntes que nos prendem e nos fazem voltar aos mesmos erros. Quebra o poder do vício, seja ele químico, emocional ou comportamental. Quebra o poder da mentira, da mermoraca, da pornografia, da cobiça. Liberta nossa mente de pensamentos impuros e negativos. Declara sobre nós a tua verdade poderosa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós recebemos essa liberdade agora, pela fé. No nome de Jesus, neste momento de coração aberto, enquanto você derrama sua alma, eu quero me unir a você em oração. Este altar virtual é um espaço sagrado de concordância. Por isso, sinta a liberdade de pausar por um instante e escrever o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Não tenha vergonha da sua dor ou da sua necessidade. Cada comentário é um clamor que se junta ao nosso, uma vela acesa nesta grande vigília de oração, um ato de fé que declara que não estamos sozinhos em nossa luta. Ao compartilhar, você permite que outros irmãos e irmãs também orem por você, e juntos formamos um exército de intercessão. E eu peço que permaneça comigo até o fim desta jornada de oração. Não pare agora. O quebrantamento é o preparo da terra, mas a semeadura da restauração está prestes a começar. Fique até o final, pois a resposta para o nosso clamor está a caminho. Agora, meu irmão, minha irmã, sinta a atmosfera mudar. Depois do derramar, do confessar, do clamar, um silêncio santo começa a se instalar. É o silêncio da expectativa. É a quietude de um coração que se esvaziou de si mesmo para dar lugar a Deus. Imagine o seu coração como um cômodo que estava cheio de entulho, de móveis velhos, de poeira. A confissão foi a faxina, a retirada de tudo o que era inútil e sujo. O clamor por misericórdia foi o ato de abrir as janelas para que o ar puro e a luz pudessem entrar. Agora, o cômodo está limpo, vazio, pronto. Um coração contrito e quebrantado não é um estado final de desolação, ou de preparação ideal para uma nova habitação. É o vale de ossos secos, logo antes do sopro do Espírito. É o solo arado esperando pela semente. E com este coração esvaziado do orgulho e da autossuficiência, com as mãos abertas que antes estavam fechadas, com o espírito aquietado que antes estava em tumulto, nós nos posicionamos. Estamos prontos para que a sua presença, que já nos sondava com amor, agora comece a nos preencher, a nos curar, a nos restaurar a partir de dentro. O pior já passou. A entrega foi feita. Prepare-se, pois o Rei da Glória, o médico dos médicos, o Pai amoroso, está entrando no templo do seu coração, não como um visitante, mas para fazer morada e começar a sua obra de reconstrução. E agora, respire. Apenas respire, lenta e profundamente. Não tente forçar nenhum sentimento, não busque por sinais espetaculares, apenas permaneça em quietude, pois o Rei está entrando no templo do seu coração. E a chegada do Rei da Glória não é com o barulho de um exército, mas com a quietude de uma alvorada. Sinta, não com os sentidos físicos, mas com a sensibilidade da sua alma, uma mudança sutil na atmosfera do seu ser. É como a primeira luz do dia que penetra a escuridão da noite, não de uma vez, mas em raios suaves que pouco a pouco revelam as cores e as formas. Este é o toque do Espírito Santo, o Consolador prometido. Ele veio não porque você mereceu ou porque a sua oração foi perfeita, mas porque você se rendeu. Ele veio porque encontrou um espaço vazio, um coração quebrantado, um espírito contrito. E este é o lugar que ele escolheu para fazer a sua morada. Ele está aqui. Ele está com você agora, meu amado irmão, minha amada irmã. E a sua presença é a resposta para o seu clamor. Permita que o Consolador comece a sua obra. Imagine suas mãos gentis, as mesmas mãos que pairavam sobre as águas no início da criação, agora pairando sobre o caos do seu coração. Ele vê as feridas que você confessou, aquelas que você mesmo causou e aquelas que foram infligidas a você. Ele vê as áreas de dor que você escondeu de todos, talvez até de si mesmo. E com um amor que desafia a compreensão humana,
ele começa a tocar cada uma delas. Onde há a ferida da rejeição, ele derrama o óleo da sua aceitação incondicional, sussurrando ao seu espírito: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você é meu. Você é amado com um amor eterno. Onde há a ferida da traição, ele aplica o vinho da sua fidelidade, declarando: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele não tem medo das suas cicatrizes. Ele as vê como o lugar onde a sua glória e o seu poder de restauração serão manifestados de forma mais esplêndida. Ele não está revivendo a dor, ele está redimindo-a. Ele está reescrevendo a sua história, não apagando os capítulos difíceis, mas infundindo neles o seu propósito e a sua graça. Sinta agora a paz que ele lhe oferece. Não é a paz superficial do mundo, que depende da ausência de problemas. É a paz que Jesus prometeu. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba esta paz como um manto que cobre a sua alma cansada. Ela desce sobre a sua mente agitada, silenciando as vozes da ansiedade e da preocupação. Ela envolve o seu coração apertado, aliviando o peso da angústia e do medo. Esta paz é a própria presença do Príncipe da Paz, reinando dentro de você. É a certeza de que, embora as tempestades possam rugir do lado de fora, o seu espírito está ancorado na rocha eterna. Permita que esta paz preencha cada cômodo do seu ser, que antes era habitado pelo pavor. Respire essa paz. Descanse nela. Você está seguro. Você está em casa nos braços do Pai. O salmista, em meio à sua angústia, clamou: por que te escondes? E agora, a resposta vem, não em uma voz audível, mas em uma presença tangível que diz: eu não estava escondido. Eu estava esperando pelo seu convite. E agora que você me recebeu, eu estou aqui para ficar. O Espírito de Deus está agora renovando as suas forças. Lembre-se da promessa de Isaías: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você tenha chegado a esta oração sentindo-se como um desses jovens, cansado, fatigado, no seu limite. Mas agora, pela fé, comece a sentir uma nova força sendo infundida em seu espírito. Não é uma força humana, baseada em otimismo ou determinação. É uma força divina, a dinamis de Deus, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, agora operando em você. Sinta a esperança que estava murcha começar a desabrochar novamente. Sinta a alegria, que parecia tão distante, começar a borbulhar suavemente em seu interior, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta, meu irmão, minha irmã, é a sua manhã, a manhã da sua alma. O dia está raiando dentro de você. Quero declarar sobre a sua vida as promessas de restauração do nosso Deus. Ele é um Deus que não apenas conserta, mas que faz tudo novo. Ouça a sua palavra, dirigida a você. Eis que faço novas todas. Ele não está apenas remendando o seu coração antigo. Ele está lhe dando um coração novo. Ele não está apenas limpando a sua vida antiga. Ele está lhe dando uma vida nova. E a promessa de Joel ecoa hoje para você: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nos anos que a tristeza roubou, nos anos que a ansiedade devorou, nos anos que o pecado consumiu. Deus é poderoso para redimir o tempo. Ele pode infundir em um único dia mais alegria, paz e propósito do que os gafanhotos consumiram em anos. Ele pode pegar os destroços da sua história e construir com eles um monumento à sua graça. Onde havia vergonha, ele lhe dará dupla honra. Onde havia pranto, ele lhe dará óleo de alegria. Onde havia um espírito angustiado, ele lhe dará vestes de louvor. Esta não é uma fantasia. Esta é a economia do reino de Deus. Esta é a especialidade do nosso Pai: transformar vales de ossos secos em exércitos cheios de vida. Eu sei. Talvez uma parte de você ainda duvide. Talvez a dor tenha sido tão longa que a esperança de alívio pareça estranha. É por isso que estou aqui, como seu irmão na fé, para me firmar ao seu lado e crer por você. Estou aqui para emprestar a minha fé à sua, até que a sua própria fé seja forte o suficiente para se sustentar. Juntos, declaramos que o que Deus começou, Ele é fiel para completar. Ele não o trouxe até aqui para abandoná-lo. A obra de restauração pode não ser instantânea em todas as áreas, mas ela começou. A semente foi plantada. O processo
foi iniciado. E aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confie no processo. Confie no mestre de obras. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada toque, cada palavra de conforto, cada promessa sussurrada ao seu coração é um tijolo sendo assentado na reconstrução do seu templo interior. Esta paz que você está começando a sentir, esta esperança que está sendo reavivada, não é para ser guardada egoisticamente. Ela é um tesouro vivo que se multiplica ao ser dividido. A luz que se acendeu em você foi feita para brilhar e dissipar as trevas de outros. Por isso, quero lhe fazer um convite que é também um ato de amor. Pense agora em alguém que você conhece, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está passando por uma noite escura da alma, alguém cujo coração está pesado, alguém que talvez esteja fazendo a mesma pergunta do Salmo 10. Deus, onde estás? Seja um portador da paz de Cristo para essa pessoa. Hoje, seja a resposta humana para a oração de alguém. Compartilhe esta oração com essa pessoa, envie uma mensagem, faça uma ligação. Diga a ela: eu estava orando e pensei em você. Quero que saiba que Deus não se esqueceu de você. Ou fazer isso, você não apenas abençoa, mas é ainda mais abençoado, pois o rio da paz de Deus flui através de você. E agora, com um coração mais calmo, aquecido pela presença do Espírito Santo e firmado nas promessas da sua palavra, preparamo-nos para o próximo passo da nossa jornada matinal. A paz do Rei começou a governar o território do seu coração. A restauração foi iniciada, mas a nossa jornada não termina aqui. Este é o começo. Para que esta paz se torne a nossa habitação constante e não apenas uma visita momentânea. Para que esta restauração se aprofunde e se solidifique, precisamos aprender a guardar o que recebemos. Precisamos aprender a cultivar o solo do nosso coração e a nutrir a semente que foi plantada. E isso nos leva, naturalmente, à próxima e crucial fase da nossa oração: o fortalecimento da nossa fé, a construção de uma fortaleza espiritual que possa resistir aos ventos e às marés dos dias que virão. E agora, com a nossa fé fortalecida e a nossa confiança ancorada na rocha, que é Cristo, não podemos mais olhar apenas para dentro. Uma fé que se tornou forte anseia por lutar pelos outros, por estender a mão àqueles que ainda estão se afogando nas ondas da dúvida e do medo. Sentindo-nos firmados na paz de Deus, recebemos um novo chamado. Estamos prontos para sair das nossas trincheiras pessoais e entrar no campo de batalha da intercessão. Estamos preparados para usar a autoridade que nos foi dada em Cristo, não para nosso próprio benefício, mas para lutar as batalhas espirituais por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação e pelo mundo. Prepare o seu coração, pois agora a nossa oração se torna uma arma de guerra espiritual. Um ato de amor ofensivo contra as obras das trevas, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração agora mais calmo, aquecido pela presença do Espírito Santo e firmado nas promessas da sua palavra, entramos neste momento crucial da nossa oração. A paz que recebemos precisa ser guardada. A restauração, que começou, precisa ser protegida. E o material com o qual construímos os muros de proteção ao redor da nossa alma é a fé. A fé não é um sentimento vago ou um otimismo cego. A Bíblia a define como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É uma decisão consciente de confiar no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias que nos cercam. É olhar para a tempestade e ainda assim fixar os olhos em Jesus, que caminha sobre as águas. É ouvir o rugido do leão e ainda assim confiar no leão da tribo de Judá, que ruge mais alto. A jornada de fortalecer a fé é um exercício diário, uma escolha renovada a cada manhã de acreditar que Deus é quem Ele diz ser e que Ele fará o que Ele prometeu fazer. Portanto, convido você agora a se juntar a mim em uma declaração de fé, não apenas com a mente, mas com a sua voz, com o seu espírito. Vamos proclamar a verdade de Deus sobre a realidade aparente. Mesmo que a sua figueira pessoal ainda não tenha florescido, mesmo que o produto da sua oliveira ainda não tenha chegado, mesmo que nos seus campos não haja mantimento, nós nos levantamos hoje e declaramos com o profeta Abacuque: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Sim, Senhor, nós declaramos isso, ainda que a conta bancária não se equilibre, que o diagnóstico médico não mude, que a resposta daquela porta de emprego não chegue, que o coração daquele filho pródigo ainda não tenha se voltado para casa, nós escolhemos nos alegrar. Em Ti, a nossa alegria não está fundamentada na ausência de problemas, mas na presença garantida do Deus da nossa salvação. Tu és a nossa força,
e tu fazes os nossos pés como os das servas, e nos fazes andar sobre as nossas alturas. Nós declaramos que não viveremos no vale da lamentação, mas subiremos, pela fé, aos lugares altos que tu preparaste para nós. Esta fé se ancora na soberania inabalável do nosso Deus. O salmista, no início do Salmo 10, perguntava por que Deus parecia distante, por que o ímpio prosperava, e a resposta da fé é esta: mesmo o que não entendemos está sob o controle soberano daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós proclamamos que não existe um átomo sequer no universo que escape ao seu domínio. Ele é o Rei eterno, e o seu trono não é abalado pelas crises da terra. Como José disse a seus irmãos, que lhe fizeram tanto mal: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Nós aplicamos essa verdade sobre cada situação da nossa vida, cada traição, cada perda, cada decepção. Declaramos que o inimigo pode ter intentado o mal, mas o nosso Deus é um mestre em reverter sentenças, em transformar maldições em bênçãos, em usar as piores circunstâncias para cumprir os seus melhores propósitos. Confiamos na tua palavra, que nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós te amamos, Senhor, e cremos que fomos chamados por ti. Portanto, descansamos na certeza de que tu estás tecendo uma tapeçaria de glória com todos os fios da nossa vida, inclusive os fios escuros da dor e do sofrimento. A nossa fé também se firma na tua fidelidade imutável. O mundo muda, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas tu, Senhor, és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Recebemos a tua fidelidade nesta manhã como um escudo. Tu és fiel à tua palavra. Se tu prometeste, tu cumprirás, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós pegamos cada promessa que lemos na Bíblia e a trazemos para o nosso coração como uma verdade pessoal e inegociável. A promessa de que nunca nos deixarás. A promessa de que suprirás todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. A promessa de que perdoas todos os nossos pecados e saras todas as nossas feridas. A promessa de que nos darás um futuro e uma esperança. Nós escolhemos acreditar nas tuas promessas, mais do que nos nossos problemas. Nós exaltamos a tua palavra acima dos fatos. A nossa realidade não é definida pelo que vemos, mas pelo que tu disseste. E essa fé se expressa através do poder da oração perseverante. A oração é a respiração da fé. É a forma como ativamos as promessas de Deus em nossa vida. Jesus nos ensinou a sermos persistentes, a pedirmos, a buscarmos e a batermos. Ele nos contou a parábola da viúva insistente para nos ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Portanto, hoje, nós nos comprometemos a não desfalecer. Se a resposta ainda não chegou, continuaremos a bater a porta dos céus. Se a montanha ainda não se moveu, continuaremos a ordenar que ela se lance no mar. A nossa oração não é uma tentativa de torcer o braço de Deus, mas sim um ato de alinhar o nosso coração com o dele e de perseverar na fé, até que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste na terra, como ela é no céu. A oração move o braço daquele que move o mundo. E nós cremos no poder que há em uma vida de oração contínua, uma vida que não se rende ao silêncio aparente, mas que continua a clamar, sabendo que o Pai sempre ouve o Filho que se aproxima, com fé. E tudo isso nos leva a uma das mais gloriosas garantias das Escrituras, um pilar para nossa alma. Quem confia no Senhor, jamais será confundido ou envergonhado. A palavra de Deus repete isso de várias formas, como um refrão de segurança para o nosso coração. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção, diz o Salmo 34. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Ecoa o apóstolo Paulo em Romanos. Isso significa que a sua confiança em Deus não será em vão. Pode parecer que você está sendo tolo em acreditar. O mundo pode rir da sua fé. As circunstâncias podem gritar que você está errado, mas a promessa de Deus se sobrepõe a tudo isso. No final, Deus honrará sua fé. Ele vindicará a sua confiança. A sua esperança não terminará em desapontamento ou vergonha. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, a sua fé não é um tiro no escuro. Ela está firmada em um Deus que já provou o seu amor por você na cruz e que selou essa promessa com a presença do seu próprio Espírito
dentro de você. Agarre-se a esta promessa. Quando a vergonha tentar se aproximar, quando a dúvida sussurrar que você será decepcionado, levante o escudo da fé e declare: eu creio em Deus, e eu não serei confundido. Esta jornada de fortalecer a fé, de declarar a palavra, de perseverar em oração, não é para ser feita esporadicamente ou em solidão. É um exercício diário, uma construção constante que se beneficia da comunhão e da consistência. Se você deseja continuar construindo essa fortaleza de fé conosco, a cada manhã, sendo encorajado e fortalecido na palavra, eu o convido de coração a se inscrever aqui em nosso canal. A Pfizer e Soul. Você se junta a uma família de fé que está comprometida em buscar a face de Deus diariamente. É um passo prático para garantir que você não perca nenhuma de nossas orações e continue a nutrir o seu espírito todos os dias. Agora, com a nossa fé fortalecida e a nossa confiança ancorada na rocha eterna, a nossa postura muda. Deixamos de ser apenas soldados defendendo nosso próprio território interior. Uma fé que foi testada e aprovada, que foi nutrida pela palavra e fortalecida pela presença do Espírito, não consegue mais olhar apenas para dentro. Ela se torna expansiva. Ela anseia por lutar pelos outros, por estender a linha de defesa e avançar no território inimigo. Estamos prontos para sair das nossas trincheiras e entrar no campo de batalha da intercessão. Estamos preparados para usar a autoridade que nos foi dada em Cristo, não para nosso próprio benefício, mas para lutar as batalhas espirituais por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação e pelo mundo. Prepare o seu coração, pois agora nossa oração se torna uma arma de guerra espiritual, um ato de amor ofensivo contra as obras das trevas. E agora, com a nossa fé fortalecida e a nossa confiança ancorada na rocha, que é Cristo, a nossa postura muda. Deixamos de ser apenas soldados defendendo nosso próprio território interior, para nos tornarmos um exército que avança. Uma fé que foi nutrida e fortalecida não se contenta em ficar parada. Ela anseia por lutar pelos outros, por estender a linha de frente e avançar no território inimigo. Portanto, prepare o seu coração, pois agora a nossa oração se torna uma arma de guerra espiritual, um ato de amor ofensivo contra as obras das trevas. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós não lutamos com as nossas próprias forças, mas nos revestimos da autoridade que nos foi conferida, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Erguemos o escudo da fé, empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e marchamos juntos como um só corpo, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, em pé. Em posição de autoridade, começamos por declarar o poder que reside no nome do nosso comandante, Jesus Cristo. A palavra nos garante que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, em nome de Jesus, nós nos dirigimos agora a toda força espiritual que se levanta contra a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todo joelho do orgulho, da rebelião, da feitiçaria, da idolatria, da miséria e da enfermidade se dobre agora, diante do senhorio de Cristo. Declaramos que nenhum outro nome tem poder sobre a sua vida. Nome da depressão não tem poder. O nome do vício não tem poder. O nome da dívida não tem poder. O nome do medo não tem poder. O nome do fracasso não tem poder. Há um só nome com autoridade final, e esse nome é Jesus. E em seu nome, nós exercemos domínio e declaramos a sua vontade soberana sobre cada área da sua existência. Agora, nós aplicamos pela fé a arma mais poderosa do nosso arsenal: sangue do Cordeiro. Está escrito em Apocalipse que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós cobrimos você agora, meu irmão, minha irmã, com o sangue de Jesus. Cobrimos a sua mente, para que ela seja guardada de pensamentos de dúvida, de medo e de impureza. Cobrimos o seu coração, para que ele seja protegido de toda amargura, ressentimento e desilusão. Cobrimos o seu corpo, declarando cura e proteção divina contra toda enfermidade. Cobrimos a sua casa, cada cômodo, cada porta, cada janela. Que o sangue de Jesus seja a marca nos umbrais da sua porta, e que o anjo da morte, da destruição e da miséria não possa entrar. Declaramos uma linha de sangue protetora ao redor do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças e do seu
Ministério, todo plano do inimigo, toda seta inflamada lançada contra você, é agora neutralizada, quebrada e tornada sem efeito pelo poder que há no sangue de Jesus. Esse sangue não apenas perdoa, mas purifica, protege e testifica da nossa vitória. Com essa autoridade, começamos a quebrar correntes e a proclamar liberdade aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas aos pobres, nos enviou a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Portanto, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda corrente que tem prendido a sua vida. Nós quebramos agora a corrente do vício, seja ele em álcool, drogas, pornografia, jogos, ou qualquer outra substância ou comportamento que o escravize. Declaramos que o seu poder foi quebrado, você é livre. Nós quebramos as correntes de heranças malignas e maldições geracionais. Todo padrão de fracasso, de divórcio, de miséria, de enfermidade, que se repete em sua família, é quebrado. Agora, em nome de Jesus, você não é definido pelo seu passado ou pelo pecado dos seus antepassados. Você é uma nova criatura em Cristo, e as coisas velhas já passaram. Nós quebramos a corrente da dívida e da escassez financeira. Sobre você a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Nós quebramos a corrente da estagnação. Todo espírito de paralisia, que o impede de avançar em seu propósito, é repreendido e expulso agora. Receba a liberdade de Deus. Nós nos voltamos agora contra as fortalezas interiores do medo e do trauma, pois sabemos que Deus não nos deu o espírito de temor, mas do fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, espírito de medo, nós te repreendemos e te ordenamos que saia da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Espírito de ansiedade, de pânico, de preocupação, de angústia, de depressão, nós declaramos que vocês não têm lugar nem direito legal sobre este filho, esta filha de Deus. Seu poder está quebrado. Nós liberamos sobre você o espírito de fortaleza, para que você seja ousado e corajoso. Liberamos o espírito de amor, que lança fora todo o medo. E liberamos o espírito de moderação, de uma mente sã, equilibrada e controlada por Cristo. E oramos pelos traumas profundos, aquelas memórias dolorosas, aquelas palavras que feriram, aqueles abusos que marcaram. Nós pedimos que o Espírito Consolador desça agora sobre essas memórias e as lave com o sangue de Jesus. Nós não pedimos para apagar a memória, mas para tirar dela o veneno, a dor, o poder de controlar as suas emoções e decisões, que cada lembrança de trauma seja agora um testemunho do poder de cura e restauração de Jesus Cristo. Você é curado das suas feridas interiores, e estendemos esta oração de batalha sobre os lares e as famílias. Senhor, nós declaramos que cada lar que ouve esta oração é um território consagrado a Ti. Nós repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de ira e de incompreensão que tenta destruir os casamentos. Nós liberamos o amor, o perdão, a paciência e a unidade sobre os casais. Declaramos a promessa de Malaquias, que Tu converterás o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Que toda rebelião, toda distância, toda ferida entre pais e filhos seja curada agora. Que os lares sejam restaurados e se tornem lugares de paz, de refúgio, de adoração, uma verdadeira Bethel, a casa de Deus. E estabelecemos uma cerca de proteção espiritual ao redor de cada família. Declaramos a verdade do Salmo 91, sabra cada um, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Receba esta proteção. Esta batalha que travamos juntos em oração é real, e a comunhão fortalece a nossa frente de batalha. Eu quero levar o seu nome e a sua causa para a linha de frente de nossas orações diárias. Queremos lutar por você especificamente. Se você deseja que eu e esta comunidade de fé, que ora junto, intercedamos por você, por sua família e por suas batalhas, peço que, com fé, deixe o seu nome nos comentários abaixo.
Cada nome escrito ali será uma bandeira levantada em nosso altar de oração, um alvo para as bênçãos, a proteção e a intervenção de Deus. Não hesite, junte-se a este exército e vamos lutar uns pelos outros. E agora, meu guerreiro, minha guerreira em Cristo, com as armas espirituais em punho, com as declarações de fé e libertação ecoando nos céus e abalando as fundações do inferno, nós mudamos a nossa postura mais uma vez. Deixamos de ser soldados em meio à fumaça e ao barulho da batalha para nos tornarmos arautos, que sobem ao topo do monte para anunciar a vitória que já foi conquistada para nós há mais de 2000 anos. Na cruz do Calvário, a batalha já está ganha, o inimigo já está derrotado. Prepare o seu espírito, pois agora não vamos mais orar pela vitória, nós vamos nos posicionar na vitória. Vamos celebrar, concordar e profetizar a partir dela, declarando sobre a sua vida o futuro glorioso que Deus já decretou para você. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com as armas espirituais em punho e as declarações de fé ecoando nos céus, nós mudamos a nossa postura. Deixamos de ser soldados em meio à fumaça da batalha para nos tornarmos arautos que sobem ao monte para anunciar a vitória que já foi conquistada para nós na cruz do Calvário. A batalha já está ganha. O inimigo já está derrotado. O nosso rei já bradou dos céus. Está consumado. Portanto, prepare o seu espírito, pois agora não vamos mais orar pela vitória. Nós vamos nos posicionar na vitória. Vamos celebrar, concordar e profetizar a partir dela, declarando sobre a sua vida o futuro glorioso que Deus já decretou para você. Respire fundo o ar da vitória. O tempo de guerra defensiva acabou. Agora é tempo de tomar posse da terra prometida. Do topo deste monte da fé, olhando para trás, vemos o campo de batalha. Onde antes havia gigantes de medo, agora vemos memoriais de livramento. Onde havia muralhas de impossibilidade, agora vemos ruínas sob os nossos pés. Onde havia o som da batalha, agora ouvimos o som de um cântico novo que o Senhor pôs em nossos lábios. E a partir desta posição de triunfo, nós começamos a profetizar sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre o seu futuro. Nós não estamos pedindo para que estas coisas aconteçam. Nós estamos em concordância com a palavra e com a vontade de Deus, declarando que elas já são uma realidade no mundo espiritual e chamando-as à existência no mundo físico. Junte a sua fé à minha e receba estas declarações proféticas. Eu declaro, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está, neste exato momento, inundando e guardando seu coração e a sua mente. Aquela angústia que apertava o seu peito, aquela ansiedade que roubava o seu sono, aquela confusão mental que paralisava suas decisões, tudo isso está sujeito à paz de Cristo. A pergunta que iniciou a nossa jornada, por que, Senhor, permaneces ao longe, foi respondida, não com uma explicação lógica que a nossa mente finita pudesse compreender, mas com a manifestação da sua presença pacificadora. Ele não lhe deu um mapa para entender o vale. Ele lhe deu a sua presença para atravessá-lo em paz. O mar do seu interior se acalmou. A tempestade cessou. As ondas de medo e dúvida se aquietaram sob a ordem do Mestre. Receba esta paz. Deixe que ela seja o árbitro em seu coração, a guardiã da sua alma. Caminhe nesta paz. Respire esta paz. Viva a partir desta paz. O príncipe da paz reina em você. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a estação da seca terminou e o tempo da bênção abundante chegou, onde o gafanhoto devorador consumiu as suas finanças, a sua saúde, a sua alegria e o seu tempo. O Senhor, o Deus da restituição, está liberando uma porção dobrada de honra. Declaramos que a promessa feita a Abraão é sua por herança. Em Cristo, você é abençoado para abençoar. Portanto, declaramos: bendito serás tu ao entrar, e bendito serás ao sair. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto do teu trabalho. O Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Declaramos que o favor de Deus o persegue e o alcança. Portas que estavam fechadas se abrirão diante de você. Oportunidades que pareciam perdidas serão restauradas. Pessoas certas cruzarão o seu caminho. A bênção do Senhor que o enriquece, e não acrescenta dores, está sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo o que você possui. Eu declaro, com toda a convicção da minha fé, que a sua fé
foi completamente renovada e revitalizada. Aquela fé vacilante e frágil, que se abalava com qualquer notícia ruim, foi substituída por uma fé robusta, madura, ancorada na rocha eterna. Você não é mais um refém das suas emoções ou das suas circunstâncias. A sua fé não se baseia mais no que você sente, mas no que você sabe, que Deus é fiel. Você sabe em quem tem crido, e está certo de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, você vence o espírito de pessimismo. Pela fé, você vence a voz da acusação. Pela fé, você vence as estatísticas e os diagnósticos. A sua fé agrada a Deus, move montanhas e libera o poder do céu sobre a terra. Você não é mais um cético que duvida, mas um crente que crê. Você caminha por fé, e não por vista. E por causa da sua fé, você verá a glória de Deus se manifestar de formas que você nunca imaginou. Eu declaro, com um brado de vitória, que toda e qualquer cadeia que o prendia foi definitivamente quebrada, despedaçada, pulverizada pelo poder do leão da tribo de Judá. Aquele vício que o humilhava, aquela compulsão que o dominava, aquele padrão de pecado que o envergonhava menos, olhe para eles agora pela fé, e veja. As correntes estão no chão. Os grilhões foram desfeitos. A porta da prisão está escancarada, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é mais um escravo do pecado. Você é um filho da liberdade. Você não vive mais sob o domínio das trevas, mas foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Nesta liberdade, respire o ar puro da liberdade. Não permita que o inimigo o engane, tentando colocar sobre você as correntes velhas e quebradas. Você é livre em Cristo Jesus. E a quem o Filho liberta, ninguém pode escravizar novamente. Assuma a sua identidade de liberto e viva em vitória. E, finalmente, nós nos voltamos para o cerne do Salmo 10. Onde estava o ímpio arrogante? Onde estava o opressor que dizia em seu coração: Deus esqueceu? A resposta vem no final do próprio Salmo, e nós a declaramos como a sua realidade hoje. O Senhor é Rei para todo o sempre. O seu reinado é eterno, o seu domínio é absoluto, e porque ele reina, a conclusão é certa: da sua terra desaparecerão. As nações da opressão, da injustiça e do medo desapareceram da terra do seu coração. E a promessa final se cumpre em você. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e inclinas o teu ouvido para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem terreno já não inspire terror. Ouça bem, o homem terreno, seja uma pessoa, um sistema, uma dívida, uma doença, não, mas inspirará terror em você. O seu tempo de ser intimidado acabou. Você serve ao Rei dos Reis, e Ele mesmo é a sua justiça e o seu defensor. E agora, meu amado, minha amada, após esta jornada do clamor à vitória, receba esta bênção final como um selo sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele proteja a sua vida de todo mal, guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a luz da sua face ilumine o seu caminho, dissipe toda a escuridão, e que a sua graça imerecida seja sua porção constante. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você sinta o olhar de aprovação do seu Pai Celestial sobre você, não por seus méritos, mas por causa de Cristo. E que a sua paz, a Shalom de Deus, que significa plenitude, bem-estar e integridade, seja a atmosfera da sua vida. Eu selo esta oração em seu espírito, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia deste lugar de oração, não como quem espera uma vitória, mas como quem caminha nela. Se esta jornada de oração, desde o clamor inicial até esta declaração final de vitória, foi a resposta de Deus que a sua alma ansiava, eu o convido, de coração, a fazer 3 coisas, como um ato de fé e gratidão. Primeiro, compartilhe esta oração completa com alguém. Seja um arauto da vitória, levando esta esperança para uma vida que precisa desesperadamente dela. Segundo, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal, para que a nossa conexão não se perca e possamos continuar a buscar a Deus juntos a cada dia. E terceiro, como um selo da sua fé, como um seu grito de vitória pessoal, que ecoa nos céus. Comente aqui embaixo, com a palavra amém. Que o seu amém seja a sua concordância com tudo que Deus fez e declarou aqui hoje. Que ele represente a sua fé dizendo: assim seja na minha vida. Ele não estava distante. Ele era e é
a sua vitória. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com as armas espirituais em punho e as declarações de fé ecoando nos céus, nós mudamos a nossa postura. Deixamos de ser soldados em meio à fumaça da batalha para nos tornarmos arautos que sobem ao monte para anunciar a vitória que já foi conquistada para nós na cruz do Calvário. A batalha já está ganha. O inimigo já está derrotado. O nosso Rei já bradou dos céus: está consumado. Portanto, prepare o seu espírito, pois agora não vamos mais orar pela vitória. Nós vamos nos posicionar na vitória. Vamos celebrar, concordar e profetizar a partir dela, declarando sobre a sua vida o futuro glorioso que Deus já decretou para você. Respire fundo o ar da vitória. O tempo de guerra defensiva acabou. Agora é tempo de tomar posse da terra prometida. Do topo deste monte da fé, olhando para trás, vemos o campo de batalha. Onde antes havia gigantes de medo, agora vemos memoriais de livramento. Onde havia muralhas de impossibilidade, agora vemos ruínas sob os nossos pés. Onde havia o som da batalha, agora ouvimos o som de um cântico novo que o Senhor pôs em nosso slobe, e a partir desta posição de triunfo, nós começamos a profetizar sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre o seu futuro. Nós não estamos pedindo para que estas coisas aconteçam. Nós estamos em concordância com a palavra e com a vontade de Deus, declarando que elas já são uma realidade no mundo espiritual e chamando-as à existência no mundo físico. Junte a sua fé à minha e receba estas declarações proféticas. Eu declaro, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está, neste exato momento, inundando e guardando seu coração e a sua mente. Aquela angústia que apertava o seu peito, aquela ansiedade que roubava o seu sono, aquela confusão mental que paralisava suas decisões, tudo isso está sujeito à paz de Cristo. A pergunta que iniciou a nossa jornada, por que, Senhor, permaneces ao longe, foi respondida, não com uma explicação lógica que a nossa mente finita pudesse compreender, mas com a manifestação da sua presença pacificadora. Ele não lhe deu um mapa para entender o vale. Ele lhe deu a sua presença para atravessá-lo em paz. O mar do seu interior se acalmou. A tempestade cessou. As ondas de medo e dúvida se aquietaram sob a ordem do Mestre. Receba esta paz. Deixe que ela seja o árbitro em seu coração, a guardiã da sua alma. Caminhe nesta paz. Respire esta paz. Viva a partir desta paz. O príncipe da paz reina em você. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a estação da seca terminou, e o tempo da bênção abundante chegou, onde o gafanhoto devorador consumiu as suas finanças, a sua saúde, a sua alegria e o seu tempo. O Senhor, o Deus da restituição, está liberando uma porção dobrada de honra. Declaramos que a promessa feita a Abraão é sua por herança. Em Cristo, você é abençoado para abençoar. Portanto, declaramos: bendito serás tu ao entrar, e bendito serás ao sair. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto do teu trabalho. O Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Declaramos que o favor de Deus o persegue e o alcança. Portas que estavam fechadas se abrirão diante de você. Oportunidades que pareciam perdidas serão restauradas. Pessoas certas cruzarão o seu caminho. A bênção do Senhor que o enriquece, e não acrescenta dores, está sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo o que você possui. Eu declaro, com toda a convicção da minha fé, que a sua fé foi completamente renovada e revitalizada. Aquela fé vacilante e frágil, que se abalava com qualquer notícia ruim, foi substituída por uma fé robusta, madura, ancorada na rocha eterna. Você não é mais um refém das suas emoções ou das suas circunstâncias. A sua fé não se baseia mais no que você sente, mas no que você sabe, que Deus é fiel. Você sabe em quem tem crido, e está certo de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, você vence o espírito de pessimismo. Pela fé, você vence a voz da acusação. Pela fé, você vence as estatísticas e os diagnósticos. A sua fé agrada a Deus, move montanhas e libera o poder do céu sobre a terra. Você não é mais um cético que duvida, mas um crente que crê. Você caminha por fé, e não por vista. E por causa da sua fé, você verá a glória de Deus se manifestar de formas que você nunca imaginou.
eu declaro, com um brado de vitória, que toda e qualquer cadeia que o prendia foi definitivamente quebrada, despedaçada, pulverizada pelo poder do leão da tribo de Judá. Aquele vício que o humilhava, aquela compulsão que o dominava, aquele padrão de pecado que o envergonhava menos, olhe para eles agora pela fé, e veja, as correntes estão no chão. Os grilhões foram desfeitos. A porta da prisão está escancarada, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é mais um escravo do pecado. Você é um filho da liberdade. Você não vive mais sob o domínio das trevas, mas foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Caminhe nesta liberdade. Respire o ar puro da liberdade. Não permita que o inimigo o engane, tentando colocar sobre você as correntes velhas e quebradas. Você é livre em Cristo Jesus. E a quem o Filho liberta, ninguém pode escravizar novamente. Assuma a sua identidade de liberto e viva em vitória. E, finalmente, nós nos voltamos para o cerne do Salmo 10. Onde estava o ímpio arrogante? Onde estava o opressor que dizia em seu coração: Deus esqueceu? A resposta vem no final do próprio Salmo, e nós a declaramos como a sua realidade hoje. O Senhor é Rei para todo o sempre. O seu reinado é eterno. O seu domínio é absoluto. E porque ele reina, a conclusão é certa. Da sua terra desaparecerão as nações da opressão, da injustiça e do medo, desapareceram da terra do seu coração. E a promessa final se cumpre em você. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e inclinas o teu ouvido para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem terreno já não inspire terror. Ouça bem, o homem terreno, seja uma pessoa, um sistema, uma dívida, uma doença, não, mas inspirará terror em você. O seu tempo de ser intimidado acabou. Você serve ao Rei dos Reis, e ele mesmo é a sua justiça e o seu defensor. E agora, meu amado, minha amada, após esta jornada do clamor à vitória, receba esta bênção final como um selo sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele proteja a sua vida de todo mal, guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a luz da sua face ilumine o seu caminho, dissipe toda a escuridão, e que a sua graça imerecida seja sua porção constante. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você sinta o olhar de aprovação do seu Pai Celestial sobre você, não por seus méritos, mas por causa de Cristo. E que a sua paz, a Shalom de Deus, que significa plenitude, bem-estar e integridade, seja a atmosfera da sua vida. Eu selo esta oração em seu espírito, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia deste lugar de oração, não como quem espera uma vitória, mas como quem caminha nela. Se esta jornada de oração, desde o clamor inicial até esta declaração final de vitória, foi a resposta de Deus que a sua alma ansiava, eu o convido, de coração, a fazer 3 coisas, como um ato de fé e gratidão. Primeiro, compartilhe esta oração completa com alguém. Seja um arauto da vitória, levando esta esperança para uma vida que precisa desesperadamente dela. Segundo, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal, para que a nossa conexão não se perca e possamos continuar a buscar a Deus juntos a cada dia. E terceiro, como um selo da sua fé, como um seu grito de vitória pessoal, que ecoa nos céus. Comente aqui embaixo, com a palavra amém. Que o seu amém seja a sua concordância com tudo que Deus fez e declarou aqui hoje. Que ele represente a sua fé dizendo: assim seja na minha vida. Ele não estava distante. Ele era e é a sua vitória.